Quem aí percebeu que o Hopper foi morar em uma outra cidade chamada Montauk, que é a mesma dos experimentos, né? E o Matt Duffer, né, que é o criador da série Stranger Things, que apareceu lá no bar do Will, olha ele lá atrás. E dá até pra ver uma pessoa sentada perto do Mike usando uma camisa igual dos Duffers, né? A mesma vista em outro momento da formatura. E o coração do Devorador de Mentes já tinha aparecido no quadro do Mike lá na primeira temporada. E a cena final dele jogando RPG, que é idêntica ao início do primeiro episódio da primeira temporada, quadro a quadro, é muito igual. E a mesa do Mike, né, que tem a pintura que o Will fez pra ele e deu de presente. E os livros no final, que formam o número 11, referenciando a Eleven, obviamente. E tem um detalhe, meus amigos, nesse último episódio que passou despercebido por muita gente, que eu preciso compartilhar ele aqui com vocês no decorrer deste vídeo. Simbora com 80 detalhes, referências, easter eggs e curiosidades que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido no último episódio da quinta temporada de Stranger Things. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e para começar logo com os dois pés na porta, a gente tem essa referência que foi disparado para mim a melhor referência desse último episódio. Quando o Hopper falou essa única palavrinha, meu amigo, é fanservice puro. Pois no final do episódio, né, quando o Hopper está prestes a pedir a Joyce em casamento, ele chega e diz que recebeu uma proposta de emprego em outra cidade que se chama Montauk. E se você é fã de Stranger Things, você sabe perfeitamente o que significa Montauk, né? Montauk foi o embrião criativo de Stranger Things, né? Porque há mais de uma década, inspirados pelas teorias conspiratórias, né, do chamado Projeto Montauk, que envolvia supostos experimentos secretos do governo, né, controle mental e viagens interdimensionais, os irmãos Duffers começaram a desenvolver um projeto de terror no estilo found footage, chamado The Montauk Experiment. Só que o filme não saiu do papel, a ideia não evoluiu. E depois disso, eles reformularam o conceito para uma série de TV simplesmente chamada Montauk. E o projeto já tinha roteiro do episódio piloto, né, já tinha material de apresentação e até um trailer fictício. Essa foi a versão que chamou a atenção da indústria, né? No processo de ajustes criativos, a história saiu da costa de Nova York e foi transportada para a fictícia Hawkins, em Indiana. Ou seja, Stranger Things inicialmente iria se chamar Montauk, que é justamente a palavra que o Hopper falou, mas acabou virando Stranger Things, que é um nome muito mais legal, inclusive. E segundo Ross Duffer, né, a menção a Montauk na série foi uma piscadela, né, foi uma referência para os fãs, que é uma forma de reconhecer a origem da obra. Não é um gancho para um spin-off, nem uma série nova, mas sim um aceno elegante à raiz de tudo, né? Sendo que esse coração pulsante do Devorador de Mentes no Abismo já tinha aparecido lá no segundo episódio da primeira temporada. Pois é, cara, se vocês observarem no quarto do Mike, lá na primeira temporada, tem um quadro, né, um pôster do D&D, Dungeons and Dragons, e simplesmente tá lá, a criatura, o Devorador de Mentes, que a gente só foi conhecer na quinta temporada mesmo. E se você se perguntou aonde estavam os Demogorgons, os Demobats, Demodogs e todas as criaturas do Upside Down na luta final contra o Vecna, lá no Abismo, onde é que eles estavam para poder ajudar o seu mestre, né, o Vecna, o Mindflayer? Cadê? Os Demogorgons estavam na praia, né, Réveillon? Bom, os criadores da série, os irmãos Duffers, responderam essa pra gente, solucionaram este problema, e é muito engraçado o que eles falaram. Simplesmente os criadores disseram que é porque o Vecna não estava esperando esse ataque em seu próprio território e que os Demogorgons estavam por aí em algum lugar. Cara, isso é um completo absurdo. Como é que você, o criador da série, vem a público dar uma entrevista dessa? Mas tudo bem, vou fazer o quê? É a explicação dos caras que criaram a obra, então vou aceitar que os Demogorgons estavam por aí tirando férias. E tem um detalhe curioso na plateia durante a formatura, né? Porque dá pra ver uma pessoa sentada perto do Mike que usa uma camiseta dos irmãos Duffers, né? A mesma vista em outro momento da formatura. E não só isso, o próprio Matt Duffer, um dos criadores, ele apareceu nessa temporada, né? Lá no bar que a gente vê o Will, né, se encontrando com o garoto. Olha ele lá, o Matt Duffer no fundo. Sendo que no discurso do Dusty, né, da formatura de 89, ele fez exatamente o que o Ed prometeu que iria fazer na quarta temporada, caso ele se formasse naquele ano, cara. Exatamente palavra por palavra. Pois durante o discurso, né, o Dusty surpreende todo mundo ao revelar de forma dramática uma camiseta, né, com a frase Hellfire Lives escondida sob a beca, né? E em um gesto rebelde, cheio de significado, ele recebe o diploma das mãos do diretor Higgins e, sem pensar duas vezes, ele mostra o dedo do meio pra ele, exatamente como o Ed sempre sonhou em fazer. E o Ed, na quarta temporada, né, durante a cena do refeitório, ele disse aos amigos o seguinte: a conformidade é o verdadeiro monstro de Hawkins, né? O plano original do Ed era simples e direto. Se ele conseguisse se formar, ele enfrentaria o diretor Higgins, né, cara a cara, mostraria o dedo do meio e sairia correndo. É justamente esse espírito que o Dustin carregou e foi isso o que ele referenciou, cara. E com a música The Trooper, né, do Iron Maiden, tocando alto no fundo, o Dustin não apenas se forma, ele encarna o legado do Ed e mantém vivo tudo aquilo que o amigo representava, cara. Sendo que o Dustin nessa temporada, ele era o Ed em pessoa, não tem como negar. E quando os jovens, né, que estão lá no terraço, né, Jonathan, Nancy, Rob e Steve falam sobre se encontrarem na Filadélfia, essa fala, ela não é ao acaso, tá? Não é coisa aleatória, não. Ela funciona como uma referência direta ao experimento da Filadélfia, também conhecido como Projeto Rainbow, né, que conecta a teleportação, viagens no espaço-tempo e o universo de Stranger Things The First Shadow, né, que é a criação da ponte para a dimensão
direção do abismo. Então nada no final é acidental, né? Até os detalhes mais discretos estão fazendo um trabalho silencioso. E quando vemos o Mike se tornar um escritor e transformar as experiências do grupo em livros, tem um detalhe pequeno, mas poderoso, né? Tem uma foto da Eleven na mesa dele, provavelmente das temporadas 2 ou 3, né? Sendo que na mesa do Mike também tem aquela pintura, né, que o Will fez e entregou a ele de presente, que é a Hydra-Tesla, aquela criatura lá de 3 cabeças. Sendo que todo esse lance do Mike finalizar a jornada dele como escritor, né, tentando colocar em palavras tudo aquilo que ele vivenciou do sobrenatural, lembra muito o desfecho de outro personagem de uma obra dos anos 80, e a gente sabe que os Duffers se inspiraram muito em obras dos anos 80, especialmente do Stephen King, que é It, a Coisa, cara. O Bill em It, a Coisa, quando adulto, ele também se tornou um escritor para poder escrever e colocar em palavras tudo aquilo que ele vivenciou de sobrenatural ao longo da vida dele. No caso do Bill foi com o Pennywise, e no caso do Mike aqui o Vecna, Mind Flayer e etc. Sendo que quando eles vão colocar os livros do RPG na estante, né, a última cena, observem que a câmera foca na letra I do Will Byers e no I do Mike, né, como se estivessem formando um número 11. Obviamente, seria uma referência a Eleven. E toda essa sequência da campanha do RPG, né, desde o rigador no quintal até as feições dos personagens durante a campanha, é exatamente igual à primeira campanha do primeiro episódio da primeira temporada. Tá todo mundo lá no mesmo lugar fazendo as mesmas caras. A única diferença é a Max, né, que a Max não existia na primeira temporada e agora ela finalizou nesse último, mas cara, quadro por quadro é exatamente igual. E a trilha sonora dos créditos reforça ainda mais a leitura de que Eleven sobreviveu, né, porque Heroes, do David Bowie, já foi usada 2 vezes antes em Stranger Things. Uma quando Will é dado como morto, mas está vivo, e quando Hopper é presumido morto no fim da terceira temporada, mas ele sobrevive. Então reutilizar a mesma música aqui não é coincidência, né? Se nas 2 vezes que eles usaram essa música Heroes, do David Bowie, é pra sinalizar que o personagem morreu, mas na verdade não estava morto, pô, gente, é uma referência. E toda essa sequência da Eleven se sacrificando e o Mike chorando aos prantos, desesperado, lembra muito a sequência do final da primeira temporada, quando a Eleven fez exatamente a mesma coisa. E quando você compara quadro a quadro, velho, fica impossível de não notar essa referência, né? E uma das maiores dúvidas levantadas pelos fãs envolve o encerramento com o manual de Dungeons and Dragons, né? Porque para alguns isso sugeria que toda a história foi apenas uma campanha fictícia. Mas essa leitura não se sustenta, né? Porque a ideia apresentada é outra. O Mike se torna escritor, como eu disse, e transforma a experiências reais que realmente aconteceram em histórias. E assim como em O Senhor dos Anéis, né, onde Bilbo e Frodo escrevem os eventos vividos, Mike dá um nome às aventuras do grupo, né? E o episódio também expõe inconsistências claras, né, como a fala do Will sobre milkshakes, né, algo que nunca existiu na série, nesse caso os Melva. E esses detalhes estranhos são consequências diretas da origem da obra, né, porque Stranger Things foi pensada como uma única temporada, só que o sucesso forçou a expansão do universo em tempo real, né, com novas camadas da lore sendo adicionadas a cada ano. Então Vecna, por exemplo, não existia no plano inicial, até datas importantes como o aniversário do Will foram alteradas, né? Então no fim o sentimento de perguntas sem respostas vem disso, né? E quando a primeira temporada foi produzida, os criadores não tinham a menor ideia de que o desfecho da série seria aquele, muito menos que o Vecna se tornaria o grande eixo central de toda a mitologia. Então é bem evidente que o Vecna simplesmente não existia no plano original. E a sensação é clara, né? Essa ideia só começou a tomar forma quando os Duffers já estavam profundamente envolvidos no desenvolvimento da terceira temporada. Ou seja, ele não fazia parte da fundação da história, mas surgiu quando o universo da série começou a se expandir além do que havia sido inicialmente pensado, né? Sendo que esse contexto ajuda a gente a entender várias decisões, vários detalhes importantes desse último episódio, né, do final. Porque uma delas é o uso do tanque sensorial pela Eleven dentro do laboratório de Hawkins, né, especificamente no mundo invertido. E essa escolha não é apenas simbólica, mas espacial. E notem que é o mesmo tanque que o mesmo local que a Eleven entrou lá na primeira temporada, né, não deixa de ser uma referência. Porém, aquele ponto representa o local fisicamente mais próximo do corpo do Devorador de Mentes, acessível por meio do próprio Vecna. Então o tanque ele funciona como um canal direto até a origem da criatura. E esse é um detalhe que poucas pessoas perceberam. Só que ainda assim levanta uma dúvida interessante, né? Como é que tinha água dentro daquele tanque? Como é que tem água no Upside Down? Em nenhum outro lugar do mundo invertido a gente vê água, né? O que torna essa escolha inconsistente. E a explicação mais honesta é simples, né? É a conveniência narrativa, cara. O episódio final toda a temporada possui diversos momentos que acontecem porque o roteiro precisa que aconteça, né? Nem tudo segue uma lógica interna perfeitamente fechada, né? E por causa disso, o final tá cheio de momentos fáceis de questionar. E em determinado momento do episódio, a série deixa algo muito claro, né? O Vecna está literalmente dentro do corpo do Devorador de Mentes. E aquela substância que ele injeta nas crianças ao longo da série nada mais era do que partículas do próprio Devorador. Elas fazem parte fisicamente do corpo da criatura. E o que vemos acima do Vecna naquela cena é essencialmente o coração pulsante do monstro. E o próprio Vecna afirma que ao final da história ele se torna um só. Desde que o Devorador de Mentes entrou em seu corpo quando ele ainda era o Henry Creel, ambos passaram a existir como uma única entidade, né? Ligadas por uma relação simbiótica. E a comparação com o Venom não é exagero, né? Ferir um, fere
fere o outro. E quando o Vecna é morto de forma definitiva, o Devorador de Mentes também morre. E outra questão importante, outro detalhe, é em relação ao número 12. Por que exatamente 12 crianças? A série nunca responde isso diretamente, mas deixa pistas suficientes, né? Porque o Devorador de Mentes não tinha poder suficiente para consumir a dimensão normal sozinho, então ele precisava de energia psíquica adicional. E isso começou com Hill e Creel, depois passou por Eleven, mas ainda assim não era o suficiente. E o Brenner percebeu cedo que precisava de 12 indivíduos extremamente poderosos. Muitos morreram até que esse número fosse alcançado, né? E com a expansão da lore, a série sugere algo ainda mais inquietante, né? O Devorador de Mentes tem uma natureza quase infantil. A sua influência constante parece ter sido guiada pelo Brenner desde o início, cara. E Vecna apenas dá continuidade a esse plano. Então 12 sempre foi o número. O simbolismo é reforçado de várias formas, né? O relógio com 12 horas, o som do tic-tac e até as referências bíblicas, né? Com a imagem de um Messias sombrio cercado por 12 seguidores. E essa linguagem visual não é coincidência, é exatamente a mensagem que os Duffers queriam transmitir, velho. Sendo que o primeiro flashback da Eleven envolvendo o tanque sensorial não é apenas uma lembrança solta. Ele representa exatamente o dia em que o Brenner pediu para que ela entrasse em contato com Vecna dentro do abismo, né? Criando na prática a ponte que mais tarde se tornaria o mundo invertido. E mesmo sem compreender o que estava fazendo naquele momento, a Eleven estava sendo usada. O Brenner, por outro lado, sabia perfeitamente. Desde o início, o objetivo dele sempre foi abrir essa conexão entre dimensões. E é aqui que os acontecimentos da peça teatral canônica, né, da Broadway, que é o The First Shadow, eles entram em ação e evidenciam um dos grandes problemas desse último episódio. É uma grande crítica que eu tenho em relação a isso, tá? Eu ainda vou fazer meu vídeo de análise geral da temporada, que vai sair amanhã ou depois de amanhã, não sei, mas eu comentei sobre isso. Afinal, informações cruciais sobre o passado da história estão presas a um espetáculo que a maioria do público não assistiu, né? E como consequência, a quinta temporada é obrigada a acelerar e resumir elementos que deveriam ter sido desenvolvidos com mais profundidade na própria série, cara. Afinal, a origem do Henry com as partículas do Devorador de Mentes entrando na mão dele é uma referência que a gente viu na peça. Mas não só isso, né? A mão esquerda do Henry, que foi ferida pelo cientista, né, que deu um tiro nele, é também uma referência a D&D, a Dungeons and Dragons, porque dentro da mitologia do RPG, a mão esquerda e o olho do Vecna são dois dos símbolos dos artefatos mais poderosos de Dungeons and Dragons. E não é à toa que o tiro foi logo na mão esquerda dele, né? E com base no que a peça revela, incluindo o projeto Rainbow, o experimento da Filadélfia e o passado dos pais do Brenner, surge uma interpretação interessante. O Devorador de Mentes pode ter influenciado o Brenner muito antes de tudo sair do controle, né? Não por possessão direta, como aconteceu com o Henry, mas por manipulação psicológica. O Brenner já era obcecado, mas essa obsessão foi potencializada pelo desejo de descobrir o que aconteceu com seus pais após desaparecerem no multiverso. O monstro não precisa controlá-lo fisicamente, bastava limitar seus impulsos, né? E esse jogo de espelhos também aparece na relação entre Hopper e Eleven. Quando Hopper exige que ela prometa não se sacrificar de forma heróica, afirmando que eles recusariam se fosse preciso e lidariam com a Doutora Key depois, o roteiro cria um eco emocional. O momento em que o Hopper acredita que Eleven quebrou essa promessa, reflete diretamente o passado, cara. Quando ele mentiu ao dizer que deixaria ela participar das missões, né? É uma troca de papéis silenciosa, mas poderosa, né? Sendo que esse último episódio, cara, tem uma pá de referências à cultura pop, tá? Culturalmente, final dos anos 80, mano, tem muito filme, muita série que eles referenciaram aqui. O Murray, ele faz uma menção rápida a Supergirl, né? Que curiosamente, pouco tempo depois, né, saiu o trailer oficial dela que vai ter o filme em 2026. E mais adiante, o Dustin cita o Superman, enquanto o novo longa do herói, né, o Man of Steel, já estava programado para 2027. Então nada disso parece gratuito, cara. Sendo que dentro da cronologia da série, né, 1989, a gente tá no ponto exato que saiu Crise nas Infinitas Terras, né? Um quadrinho essencial pra DC, pra você entender tudo o que aconteceu antes e depois do pós-crise, né? Porque a DC basicamente rebootou todos os seus personagens e aqui é referenciado, porque não o Superman? E tem também um momento silencioso entre Will e Mike no topo da torre, né? Porque segundo os irmãos Duffers, essa cena serve pra encerrar o arco emocional do Will Byers. Ele finalmente supera seus sentimentos pelo Mike e encontra um fechamento após anos de frustração e incompreensão. E no salto temporal de 18 meses, fica claro que Will amadureceu, seguiu em frente e construiu novas conexões, algo que foi sutilmente indicado pela cena do bar, né? Sendo que esse detalhe da Max ter conseguido voltar a andar do nada, né? No meio desse... no início desse 8º episódio, de início eu achei estranho, mas esse detalhe aqui que eu vou contar pra vocês basicamente explica o porquê disso. Afinal, a explicação pra Max voltar a andar passa pela união mental entre Eleven, Kali e a própria Max. As três juntas na mente do Vecna pra poder enfrentá-lo, mas em meio ao caos a série insere um detalhe humano quase despercebido, né? A Max estava prestes a pedir que Vic buscasse um lanche pra ela. É um desejo banal interrompido pelo colapso da realidade, né? É esse contraste que reforça o peso emocional do momento, né? E a jornada começa dentro de uma memória do Henry Creel no colégio antes da peça da Joyce. Então a Max, ela cita o mágico de Oz, né? Usando a Dorothy e a estrada de tijolos amarelos como metáfora para o caminho sem volta que elas estão trilhando, né? É uma referência que, curiosamente, ganha ainda mais força com o recente lançamento de um novo filme inspirado nessa história, né? E enquanto avançam pela memória, o grupo começa a reconhecer alguns rostos familiares do passado. Eles veem
também o pai do Steve Harrington, e logo ao lado surge uma versão jovem da Joyce, né, tão parecida com a Winona Ryder adolescente que chega a ser um absurdo, né? E a Max comenta que o Hopper jovem tá em outra sala, tranquilamente lá com um baseado na mão, enquanto o Ted Wheeler aparece flertando com a Karen Wheeler, né? Eu não consigo imaginar o Ted, aquele cara que inclusive, né, ele ficou entre a vida e a morte, e 18 meses depois ele tava inteiro, né? Enfim, roteiro. E a memória seguinte leva diretamente à peça da Joyce, a mesma que o público vê representada na produção teatral Stranger Things The First Shadow. Aqui a série entra em um jogo narrativo curioso, né? Existe uma peça dentro da peça. E a Joyce dirige e atua, enquanto Hank Creel faz parte do elenco. E o detalhe mais perturbador é que mesmo no episódio final, quando Eleven mata o Vecna, ela nunca percebe que ele é o mesmo garoto que dividiu o palco com ela anos antes, cara. Mais chocante ainda é o Hopper também nunca fazia essa conexão, apesar de ter estudado com o Henry no passado. Nunca entendi isso, né? Simplesmente a Joyce olha nos olhos do Vecna do Hank Creel e não tem nenhuma linha de diálogos entre ele, tipo, o Vecna dizendo Joyce, algo, sei lá, pra remeter ao ensino médio, e ninguém sabe, a Joyce não sabe que ele é o Henry. Que loucura é essa? Ela nem se sabe, a Eleven sabe, eles nunca contaram pros adultos. E a espera pelo fechamento das cortinas não é simbólica, é literal. O portal pra próxima memória que leva à casa dos Creel só abre naquele exato instante dentro da mente do Henry. E ao entrarem na casa, eles conseguem desabilitar o Vecna e iniciar a libertação das 12 crianças, né, forçando elas a enxergar a verdade. O Vecna é o verdadeiro monstro por trás de tudo, ou pelo menos é o que eles imaginavam. E a série reforça paralelos literários importantes, né, porque o confronto é comparado diretamente ao Mal Negro de Uma Dobra no Tempo, que é o livro que permeia toda a quinta temporada. E inicialmente os Duffers pretendiam usar o Expresso Polar como base temática para a história da Holly, só que eles abandonaram a ideia por considerarem um tom infantil demais. Mas nessa versão descartada, né, o Sr. Watshit, nesse caso o Sr. Fulano, levaria a Holly ao Polo Norte, que é uma metáfora clara pro abismo. E essa mudança também reforça o conceito visual de que o mundo normal está abaixo de tudo, né? Assim como o mundo invertido aparece literalmente invertido quando observado em um mapa. E o desaparecimento repentino do Vecna, momentos antes da Kali conseguir atacá-lo, tem uma explicação direta. Eles estão dentro da mente dele, né? Em suas próprias memórias, o Vecna possui um controle absoluto sobre tempo e espaço. Ele pode se teleportar, alterar a realidade e manipular tudo ao seu redor como um deus, cara. E quando o outro grupo entra no abismo e percebe a ausência total dos Demogorgons ou qualquer forma de vida, a conclusão é clara, né? Tudo já foi absorvido pelo corpo do Devorador de Mentes. Ele se tornou a única entidade viva naquela dimensão, né? Consumindo mundos inteiros lentamente, funcionando como um grande triturador multiversal, né? Que é muito semelhante lá ao Alioth da série Loki, né? Da Marvel. E em meio ao caos surgem algumas referências nos detalhes interessantes, né? Porque o Steve ele brinca sobre os Nuggets e o Jonathan comenta. Isso funciona como uma prévia irônica do futuro do Steve, né? Ele vira um treinador de beisebol e um professor de educação sexual. Porém, a tensão aumenta quando o Vecna invade a mente do Hopper, né? Distorcendo sua percepção a ponto de fazê-lo acreditar que ele atirou na Eleven. Só que ao sair do tanque, ela não apresenta ferimentos e nem sangue algum, né? Tudo foi uma ilusão criada pelo Vecna para forçar o Hopper a arrancá-la do espaço mental, né? Neutralizando seus poderes sem machucá-la fisicamente. E por fim, o Vecna enfrenta os seus próprios traumas e entra nas cavernas, né? Os Duffers confirmaram que o Mind Flayer manipulou Henry desde a infância, né? Amplificando seus medos para impedi-lo de revisitar essas memórias. E enquanto Henry permanece com medo, não lembraria da verdade e sem a verdade jamais se voltaria contra o monstro. Então o controle sempre foi exercido pelo medo, cara. E esse detalhe de roteiro foi genial, vai. E uma curiosidade de bastidores interessantes é que durante uma dessas entrevistas, os Duffers, eles comentaram que havia um final alternativo pro Henry Creel, cara. Se liga nesse final alternativo. É um detalhe absurdo, porque nesse cenário, ele se rebelaria contra o Devorador de Mentes, seguindo um arco clássico de redenção ao estilo Retorno de Jedi, né? Com uma virada semelhante à do Darth Vader pro Anakin Skywalker. Só que essa ideia acabou sendo descartada, né? Porque a decisão final foi manter o Henry fiel ao Devorador de Mentes até o último momento. E o motivo principal foi narrativo, né? O episódio final já estava sobrecarregado de conflitos, emoções e muita coisa, muita resolução. Então não tinha espaço para inserir mais um arco gigantesco. E outra curiosidade, né, que os Duffers, eles disseram que poderia facilmente ter dedicado 5, 6 horas de episódio somente para explicar esse arco e essa origem do Hank Creel e conexão com o Devorador de Mentes. Isso me leva a crer que em breve vai sair uma série spin-off sobre isso, hein, sobre essa peça do The First Shadow. E essa limitação de tempo é inclusive uma das razões para a existência da peça The First Shadow, né, porque tinha tanto material extra, tanta mitologia e desenvolvimento de personagem que a série principal simplesmente não conseguiu explorar tudo, né? E a vida inteira do Henry, do início ao fim, teria conteúdo suficiente para sustentar um spin-off. E em determinado ponto, o Will ele entra na mente coletiva e se conecta diretamente com Henry, que começa a reviver o que aconteceu nas cavernas com o Devorador de Mentes. E se essa sequência parece acelerada, isso é intencional. A série passa rapidamente, né, por grandes blocos de informação, e a ideia apresentada é que o cientista acredita que o jovem Henry faz parte do grupo do Brenner, né, enviado para impedir que ele remova o fragmento do Mind Flayer e destrua a criatura. E esse grupo está ligado ao projeto Rainbow, né, que por sua vez
conecta ao experimento Filadélfia, que é uma tentativa militar de explorar viagens no espaço, no tempo e entre dimensões. E a peça teatral revela um detalhe crucial, né? Os pais do Brenner desapareceram no multiverso. Esse trauma é o que alimenta sua obsessão por atravessar dimensões e o leva a criar o programa de matéria exótica, né? E o cientista encontrado por Henry nas cavernas fazia parte desse mesmo projeto, cara. Durante os experimentos, eles conseguiram tocar o abismo, permitindo que um fragmento do Mind Flayer atravessasse para o mundo normal. E essa pedra era, na verdade, um pedaço do corpo do Mind Flayer contendo parte de sua consciência. E a narrativa sugere que esse fragmento começou a corromper a equipe do Brenner quase que de imediato, né, velho? E o cientista passa a ter visões do abismo e entende rapidamente a verdadeira natureza da entidade, né? O quão maligna e perigosa ela é. Por isso ele tenta roubá-la para poder escondê-la ou destruí-la, né? Com o objetivo de impedir que alguém a use e que seus planos continuem, velho. Só que tudo muda quando Henry aparece por acaso. Ele abre a maleta e naquele instante o Mind Flayer salta para dentro do seu corpo para sobreviver. Ele se torna um passageiro sombrio, né? Acompanhando Henry por toda a vida, influenciando seus pensamentos, manipulando suas ações e o conduzindo lentamente a comportamentos cada vez mais perturbadores, velho. E com o tempo a família percebe que o Henry mudou, né? Algo nele está errado. Assustados e confusos, eles decidem se mudar para Hawkins, acreditando que um recomeço poderia ajudar. E essa decisão leva diretamente o Henry ao Brenner, não só o Brenner, mas os eventos de The First Shadow, a peça canônica, porque o Henry, como a gente viu, estudou no ensino médio com a Joyce, com o Hopper, com os pais do Steve, com os Wheelers e até com a Patty Newbit, né, que é simplesmente a namorada do Henry Creel no ensino médio, e a Patty, ela é a irmã do Bob, o Bob da segunda temporada, saudoso que descansa em paz. E embora esse passado pareça inconsistente com temporadas anteriores, isso se deve ao fato de que os Duffers desenvolveram grande parte dessa mitologia apenas mais tarde, né? Mas ainda assim, a implicação central é clara. Todo o programa dimensional, o porta-mãe e a ponte pro abismo foram manipulados pelo Mind Flayer desde o início. O Brenner nunca esteve no controle, ele foi apenas mais uma peça usada para servir a esse plano, né? E mais tarde o exército captura a Kali e atira nela, né? Deixando ela gravemente ferida. Só que antes de morrer, ela afirma que sua história sempre deveria terminar ali, não a dos outros. Isso abre a possibilidade de que ela tenha usado seus poderes para criar uma última ilusão, permitindo que a Eleven escapasse. E o fato do Mike parecer saber detalhes desse momento, mesmo não estando presente, sugere que o Hopper contou tudo a ele depois. E o detalhe de que o ferimento da Kali é no abdômen, ser uma hemorragia imediata, adiciona ainda mais ambiguidade ao destino dela, né? Porque dentro do contexto apresentado pela série, é importante entender que um ferimento no abdômen não leva alguém à morte de forma imediata, porque diferente do tiro direto no coração ou na cabeça, uma bala na região do estômago demora mais tempo para ser fatal. E qualquer pessoa com experiência militar, ou mesmo alguém que já sobreviveu a esse tipo de ferimento, confirmaria isso, né? Na prática, é muito mais fácil sobreviver a um tiro no abdômen do que o senso comum imagina, né? E esse detalhe se torna relevante quando analisamos certos destinos deixados em aberto pela série, né? É nesse ponto que ocorre a grande revelação visual do Mind Flayer, né? Porque pela primeira vez a gente vê o seu corpo físico completo, assumindo uma forma colossal, né? Semelhante de uma aranha. E o Vecna deixa claro que ele e o Devorador de Mentes não são entidades separadas, eles se fundiram. Existe uma relação simbiótica entre os dois, o que explica porque a criatura começa a enfraquecer à medida que o Vecna se aproxima da morte, né? E suas existências estão diretamente ligadas. Quando um cai, o outro cai junto. E aquele detalhe que o Will fez pro Mike, né, da Hydra-Tess lá com as 3 cabeças, aquela criatura gigante, pode ser uma referência a essa forma final do Mind Flayer. Por que não? Porque durante muito tempo esse detalhe gerou dúvidas, né? O que aquele desenho realmente representava? E a resposta está justamente ali. O corpo gigantesco do Mind Flayer é a materialização desse símbolo, desse desenho do Will. E curiosamente, quando os criadores mencionaram esse pagamento, eles ainda não sabiam exatamente como o monstro final seria visualmente, né? Só durante o desenvolvimento dos efeitos especiais que eles decidiram apostar no formato de aranha, né? E será que esse plot, né, da forma final do Mind Flayer ser uma aranha pode ser uma referência ao Pennywise, né? Porque a gente sabe que a entidade no final se transforma em uma grande aranha, e a gente sabe que Stranger Things referencia muito It a Coisa e obras do Stephen King. Seria a aranha uma referência a Pennywise também? Então provavelmente eles concluíram, né, que um dragão literal de 3 cabeças voando pela tela pareceria exagerado ou até involuntariamente caricato, né? A aranha, por outro lado, transmite ameaça, né? Transmite desconforto e escala de forma mais eficaz. E esse simbolismo retorna no epílogo, quando Mike mantém o desenho do dragão no quarto. Ele passa a funcionar como eco visual do que vimos da batalha final. E no confronto final, todos trabalham juntos para ferir simultaneamente o corpo do Mind Flayer e do Vecna. Então o Will usa sua conexão residual com o Vecna, né, para ajudar a Eleven a enfraquecê-lo, retardando seus movimentos. Só que a série faz uma escolha narrativa clara ao entregar o golpe final a Joyce, né? Porque a Joyce utiliza um machado. E não qualquer machado, mas um claramente cego, cara. Ele não corta com facilidade a cabeça do bicho, velho. E isso não é acidental, é um retorno direto à peça teatral The First Shadow, né? Porque na peça existe um momento marcante em que a Joyce sequer tem certeza se está segurando o machado durante a encenação. E a peça dentro da peça brinca com imagens de violência com a ideia de cortar corpos, né? E o jovem Henry Creel participou daquela apresentação com a Joyce. Então o momento do machado no episódio final fecha esse ciclo visual e temático, né? E a série deixa implícito que com a morte definitiva do Vecna, o Mind Flayer
também morre, né? O foco prolongado da câmera na cabeça decepada reforça a ideia de encerramento absoluto. Mas ainda assim, uma dúvida incômoda permanece, né? Será que fragmentos do Mind Flayer sobreviveram dentro de outras pessoas? Afinal, não vimos a fumaça negra deixando todos os personagens que tiveram algum tipo de conexão com ele, né? E essa possibilidade fica propositalmente em aberto, né? O que me garante que todas as partículas do Mind Flayer saíram lá de dentro da boca da Holly, naquele momento que a Nancy vai salvar ela lá, que ela tá grudada na parede. Será que não ficou nenhuma coisinha dentro da Holly, como ficou no Will durante todos esses anos? Porque eles acharam que tinham expurgado o mal lá do Will no final da segunda temporada, né? Quando ligaram os aquecedores e as partículas do Mind Flayer saíram da boca do Will. Mas a gente sabe que ficou muita coisa dentro do Will. Será que ficou das outras 12 crianças também? Enquanto isso, a Kali ainda permanece no Upside Down, ferida no abdômen, né? E considerando que a matéria exótica ainda não foi detonada, é perfeitamente plausível que ela tenha sobrevivido naquele momento. E é exatamente aqui que surgem algumas das evidências mais fortes de que Eleven pode ter sobrevivido, pois embora o final seja deliberadamente ambíguo, a série deixa pistas claras de como isso poderia ter acontecido. Porque quando a porta do caminhão se abre, a Eleven está ali, visivelmente para todo mundo. E a Dra. Kay e todo o contingente militar observam a Eleven claramente, mas todas as armas estão apontadas para ela. E seus poderes estão completamente bloqueados, então não tem fuga sobrenatural possível. Só que ainda assim, o que acontece a seguir desafia a lógica, e é justamente aí que o mistério começa a se aprofundar. Os soldados observam Eleven descer do caminhão. Ela é cercada, tocada fisicamente, completamente sob controle militar. Não há fuga, cara. E então, de repente, algo estranho acontece. A Dra. Kay se confunde e a Eleven simplesmente parece desaparecer diante de todo mundo. E quando analisamos a cena com atenção, a lógica entra em colapso, porque a distância entre aquele ponto e o portal é grande demais. Não existe nenhuma forma realista da Eleven atravessar esse espaço, retornar ao portal e escapar enquanto está sendo observado o tempo todo pelo exército e pela Dra. Kay, cara. Nenhum movimento físico explicaria isso. E a única explicação plausível para isso, né, de como a Eleven conseguiu sair rapidamente do caminhão até o portal e simplesmente desapareceu, é que tudo aquilo, essa transição, era uma ilusão feita pela Kali. O que os militares estavam vendo ali dentro do caminhão não era a Eleven. A Eleven já estava lá no portal, cara. A Kali pode ter usado seus poderes para criar uma imagem falsa do sacrifício da Eleven. E para os militares, ela morreu ali, mas a realidade, ela nunca esteve naquele lugar em momento algum, cara. O desaparecimento não é a fuga física, é a manipulação perceptiva. E isso também explica porque a cena em que a Eleven puxa a Mike pro espaço mental funciona em qualquer interpretação, né? Seja acreditando que ela está atrás do portal prestes a morrer, seja acreditando que ela escapou, está escondida próxima dali. Cara, o ponto central é o mesmo, né? Em ambos os casos, a Eleven está fora do alcance dos bloqueadores sônicos. E isso permite que ela ainda acesse o espaço mental e converse com o Mike, né? E a cena foi construída para sustentar essas duas leituras. E em seguida, a música Purple Rain, né, do Prince, começa a tocar e a matéria exótica detona. Uma tempestade colossal se forma enquanto o Upside Down começa a colapsar. Então a gente vê a Eleven parada no meio da tempestade e então ela desaparece. E mais uma vez os detalhes importam, né? Porque nenhum destroço atinge seu corpo. Nada atinge ela fisicamente. Não há ferimentos visíveis. E isso é muito suspeito se essa cena fosse para ser entendida como realidade literal, né? E tem um detalhe ainda mais interessante, porque se vocês observarem, né, colocarem um fone, então aumentar o volume da TV, depois que o portal se fecha, né, que vem o preto, simplesmente a gente continua ouvindo o coração da Eleven bater. Isso não é acidental. Se a intenção fosse confirmar sua morte, o batimento teria cessado antes do colapso, né, acompanhando o fechamento do portal. Mas não, o coração continua batendo, e essa escolha de design de som é deliberada, cara. Se os criadores quisessem mostrar a morte definitiva da Eleven, o áudio teria sido cortado ali, mas não cortaram, velho. E após isso, a narrativa salta 18 meses no tempo, e é aqui que a ambiguidade deixa de ser um problema e passa a ser o próprio significado do final. A gente descobre que a versão oficial do governo é de que a Hawkins sofreu um terremoto misterioso. Essa é a história aceita pelo mundo, né? Toda a verdade sobre o abismo, o Upside Down e o Mind Flayer é enterrada. Muito provavelmente isso aconteceu sob ameaça de prisão. E é assim que os jovens escapam de consequências legais após tudo que eles fizeram. Algo que muitos questionaram, né? Porque a explicação mais lógica é um acordo, né? É liberdade em troca de silêncio absoluto. Então agora estamos em 1989, né? Os anos 80 chegam oficialmente ao fim. Indiana Jones e a Última Cruzada está nos cinemas. Então os personagens se formam na escola, a série encerra a década no mesmo momento em que seus protagonistas deixam a infância para trás. É um símbolo claro de transição, cara. Esse detalhe é genial no epílogo. E a Robin cita a Deborah Winger, né? Que é um ícone do cinema dos anos 80, que é algo totalmente coerente com a personalidade da Robin, né? Sendo que ela volta a brincar com o cabelo do Will, né? Que foi uma piada bem recorrente aí na série. E tem diversas referências cinematográficas, tá? O Hopper, ele cita, né, o poderoso chefão. O desaparecimento do Mike ecoa o sumiço do Will, né, no primeiro episódio da série. E a conversa entre Hopper e Mike retorna a ideia das Três Cachoeiras. Sendo que lá no primeiro volume dessa quinta temporada, o Mike chega pra Eleven, né, no terraço da WSQK e diz exatamente isso pra ela, né? Que no final da campanha dele, do RPG Dungeons and Dragons, a equipe não volta pro mesmo vilarejo. Eles vão pra lugares diferentes. Então tem um que vai pra um lugar distante, um lugar calmo que tem 3 cachoeiras. Ele descreve o lugar que a Eleven foi parar no último episódio, cara. Esse easter egg é genial, essa referência é absurda. E assim, quando vimos a Eleven na Islândia, tem
tem 3 cachoeiras no enquadramento, né? A terceira apenas mais difícil de notar, mas ela tá lá. E os criadores confirmaram que essa cena realmente foi filmada na Islândia. E isso importa, né? Até porque por que gastar milhões levando a equipe e o elenco até lá se a intenção fosse sugerir que a Eleven tava morta? Se eles quisessem essa máxima ambiguidade, bastava encerrar tudo na imaginação do Mike, né? Mas não foi isso que eles fizeram. Fizeram questão de filmar essa cena da Eleven. E o episódio deixa claro que o Mike só começa a ligar os pontos de verdade durante a cerimônia da formatura, né? Quando ele ouve o eco do microfone e o efeito do retorno nos altos-falantes, algo finalmente faz sentido na cabeça dele. A Eleven não poderia ter usado seus poderes para voltar ao portal, porque as armas sônicas ainda estavam ativas naquele momento. Se ela não podia usar os poderes, então não havia como escapar fisicamente. E a única explicação possível é que o que os militares viram não era real, era uma ilusão criada para poder ajudar, feita pela Caliver. E a última sessão do RPG organizada pelo Mike reforça isso, né? Embora pareça o fim de um ciclo, a cena sugere que não é o último jogo para sempre, apenas o último por um bom tempo. E a mensagem é clara, né? O grupo continua unido, mesmo que a vida os leve para caminhos diferentes, cara. Eles ainda se encontram, ainda compartilham histórias e ainda mantêm um vínculo. E os créditos finais, né, em estilo D&D, ampliam essa ideia. Todos os personagens aparecem dentro de um manual de campanha chamado Stranger Things. Isso não é só estética, representa o livro escrito pelo Mike, né? Onde aventuras reais se tornam uma narrativa de ficção, uma forma de preservar o que viveram. E os Duffers falaram abertamente sobre o destino da Eleven, né? Eles explicaram que nunca existe uma versão da história em que ela estivesse com o grupo no final. E para que os personagens seguissem em frente e para que Hawkins e o Mundo Invertido realmente se encerrasse, a Eleven precisava partir, cara. E reparem que em momento algum dessa entrevista dos Duffers, eles disseram que a Eleven morreu. Eles apenas disseram que ela tinha que desaparecer. Ou seja, ficou em aberto aí, meu irmão. E se eles quisessem deixar isso explícito, que ela morreu, eles teriam dito, né? Ainda mais considerando que já esclareceram outros pontos em entrevistas recentes. Além disso, né, os Duffers fizeram questão de afirmar que Stranger Things não é Game of Thrones, né? Não haveria um massacre estilo Casamento Vermelho. E a série nunca foi sobre chocar, eliminando personagens por impacto puro, né? E tem também um lado prático, né? A Netflix claramente quer manter a porta aberta pro retorno da Eleven em spin-offs, né? Reuniões ou então eventos especiais daqui a 10, 20 anos. Especialmente se tiver grana pra trazer a Millie Bob Brown de volta, né? É uma situação muito parecida com a da Feiticeira Escarlate no MCU. Parecia uma despedida, mas é só uma pausa, né? Pode ser uma referência. E entre buracos de roteiro, pontas soltas e perguntas sem resposta, uma das maiores curiosidades deixadas pelo final envolve o significado do 6 de novembro. Essa data aparece repetidamente ao longo da série, né? É o aniversário do Henry Creel, também passa a ser o aniversário do Will após o retcon, foi a noite da peça da Joyce, né? No jovem lá nos flashbacks, e ainda coincide com o número do uniforme de escoteiro do Henry. E o episódio final não explica isso de forma direta, o que sugere que os criadores quiseram dar a essa data um peso simbólico ligado exclusivamente ao Henry. Um dia traumático, pessoal, que ele transforma no marco de tudo, cara. Inclusive escolhendo o 6 de novembro como o momento da tentativa final de fundir as dimensões. E outra dúvida recorrente envolve as mulheres grávidas vistas pela Kali no laboratório da Doutora Q no Upside Down. A interpretação mais provável e sombria é que elas morreram quando a matéria exótica foi detonada e a ponte colapsou. Na prática, muitas já estavam à beira da morte, assim como seus bebês, né? Devido à toxicidade do sangue da Kali, antes mesmo da temporada começar. Mas, meu amigo, pensar nisso daí é trágico, né? Simplesmente mataram mulheres grávidas. Será que os Duffers não pensaram nisso nem por um segundo, que seria estranho? Mas aconteceu. Faltou algum outro detalhe, referência, easter egg que vale a pena comentar? Deixa o like, que esse vídeo deu muito trabalho, se inscreve no canal, comenta aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou. Fui!